Olá! Hoje eu vim falar para vocês a respeito do aborto, que é um tema que aparece tanto nas constelações. A maioria das constelações que eu faço aparece aborto. E aí o aborto ele pode acontecer, né, de maneira provocada ou de maneira espontânea. E de qualquer forma é uma coisa muito dolorosa, né? Quando ele é provocado, geralmente a pessoa se arrepende, tem remorso, tem culpa por ter feito. Mas quando ele acontece de forma espontânea, a mulher fica se perguntando: nossa, mas por que aconteceu comigo? Por que o meu filho não pôde nascer? O que aconteceu? Por que eu fui escolhida para passar por isso? Daí, eu tô lendo, né, o livro do Allan Kardec, e esse livro se chama O Livro dos Espíritos. E lá na página 133 fala da união da alma e do corpo e de aborto. E o que tá falando aqui? Aqui tá explicando, né, que quando acontece a fecundação do óvulo com o espermatozoide, o espírito ele já vai se vinculando àquele feto e àquele embrião. E quanto mais a gestação ela vai se desenvolvendo, o espírito ele se adere mais firmemente àquele feto, àquele embrião, até que no momento do nascimento ele está totalmente vinculado, né? Mas aí, por que acontece o aborto? É que assim, antes da gente nascer, né, a gente lá no astral, nas cidades espirituais, a gente já tem um plano encarnatório, né? A gente já desce para encarnar aqui na Terra, já sabendo mais ou menos o que a gente vai passar por aqui, qual que vai ser a prova, o que a gente tem que aprender, né? O que a gente tem que sofrer para aprender. A gente já vem sabendo. E às vezes, né, o espírito, ele entra naquele corpo daquele feto que é coerente com o plano encarnatório dele e ele recua. Pode acontecer desse jeito. Em alguns casos ele pode recuar, ele pode achar assim: essa prova que eu vou ter que passar nessa encarnação tá muito pesada, não quero, vou desistir. Assim como a gente, né, vai fazer uma prova, tá fazendo um curso, a gente fala: não vou fazer hoje não, tá muito difícil, vou deixar para outro dia. E aí o espírito ele sai, ele se desvincula e ele fala: não vou passar pela prova. Pode acontecer também de isso, né, esse aborto já ter sido programado para que o pai da criança ou a mãe da criança tenha um aprendizado, tenha uma evolução. Mas de qualquer maneira, se acontecer um aborto de maneira natural, sempre vai ser para a evolução da pessoa e sempre, em todos os casos. Gente, tudo acontece porque é vontade da centelha divina, porque é vontade de Deus. Tem lá na Bíblia, né? Não cairás um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita, sem que Deus saiba, né? Ele sabe de tudo e ele permite tudo. Então, se aconteceu, é para evolução e é porque Deus quis que fosse assim. Coisas importantes em relação a isso. Essa criança ela tem que ser incluída, ela tem que ser lembrada, ela tem que... Se você perder uma criança, né? E aí depois você tem outra criança, né? Você perdeu o primeiro filho, então você teve 2 filhos e um você perdeu. Você pode falar assim, você nunca vai olhar para o filho que você tem hoje, né? Que nasceu e esquecer daquele que não pôde nascer, porque isso causa um desequilíbrio energético no sistema familiar, né? Todo mundo que foi concebido em uma família que estava destinada a nascer ali tem o direito de pertencer, então eles não podem ser esquecidos para que não aconteça um desequilíbrio no campo familiar, que é o que muito